O Fala Cidade da Semana foi às ruas saber da população quais são os principais gargalos que emperram o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e como superá-los. Confira os depoimentos. Fala Cidade, a voz do povo na TV, interagindo em prol da cidadania. O Vale do Jequitinhonha é formado pela união de 51 municípios. A região está situada no nordeste de Minas Gerais. O vale é conhecido devido aos seus baixos indicadores sociais e também pelas características climáticas semelhantes à do sertão nordestino. Por outro lado, o Jequitinhonha é detentor de exuberante beleza natural e de inúmeras riquezas minerais. Sua cultura é reconhecida em todo o país pela sua originalidade. A região, que inicialmente pertenceu à Bahia até o final do século XVIII, foi incorporado ao estado de Minas Gerais após a descoberta de diamantes no Tejuco, região de Diamantina. O Jequitinhonha é considerado uma das regiões mais carentes do estado e também do país. Para você, o que emperra o desenvolvimento do Vale? O Fala Cidade vai às ruas ouvir a sua resposta. Os principais gargalos estão relacionados exatamente à questão do território, né, a concentração da terra e especialmente essa terra que está sendo toda destinada à monocultura de eucalipto, em detrimento, né, da vida dessas populações que vivem no vale, que a gente não considera que é o Vale da Pobreza, mas é o Vale da Cultura, é o Vale das Possibilidades, que são impedidas, e principalmente pela questão agrária, né, pelo controle que essas companhias, grandes companhias, têm exercido na região, impedido a população de ter acesso aos bens naturais que seria de direito a ela. Eu acho que o que impede aqui é o próprio povo tomar a história na mão e passar a ser o protagonista dessa história. Quer dizer, nós daqui é que temos que dizer o que nós queremos para o bem da região, né? Nós temos observado que, historicamente, todas as propostas de desenvolvimento que vieram para o Vale, vieram numa perspectiva de grandes empreendimentos, de grandes empresas, que, na verdade, levam a riqueza do Vale embora. Porque essa riqueza que é produzida através dos grandes empreendimentos não fica realmente em benefício da população, dos povos do Vale. E, na nossa opinião, para que tenha melhoria de condições de vida das populações, das comunidades que habitam esses vales há muito tempo, historicamente, tem que se pensar em propostas, em projetos que potencialize as iniciativas que já existem nessas comunidades e que são muitas e que são várias. O Vale do Jequitinhonha há anos carrega os problemas decorrentes da seca e o estigma de miserável, que tem marcado profundamente os discursos produzidos a seu respeito, principalmente por políticos, que possuem seus currais eleitorais aqui na região, mantidos pela falta de conhecimento e ignorância de muitos. Os governos federal e estadual têm uma dívida enorme com o Vale, que ficou durante décadas sem nenhum investimento governamental. Muitos projetos megalomaníacos, já propagados como a redenção do Vale, como grandes florestas de eucalipto, hidrelétricas e pavimentação de estradas, não obtiveram resultado, e o que se vê na prática são poucos resultados. A região continua tendo baixíssimos postos de trabalho, um sistema de saúde precário e uma migração crescente. O que a gente vê aí é que, primeiro, como que foi implantado o desenvolvimento aqui no Vale, né? A gente vê aí uma matriz energética pensada aqui para o Vale, a gente vê hoje a matriz da hidrelétrica vindo para o Vale, sem pensar a agricultura familiar, né? Sem pensar o agricultor ou o camponês aqui, né? Então hoje a gente tem que ver, o que emperra é porque a gente não deu e não está dando autonomia a esse camponês para se mostrar e ter verdadeiramente a coisa de estar na frente dos seus encargos culturais, né? A concentração de terra, a violência contra as populações nativas, a aculturação é um conjunto de fatores que emperram, são inúmeros, mas eu acho que a questão do território e da identidade territorial é uma das questões centrais. Resgatar a história, resgatar a identidade do povo e retransmitir esse resgate por meio dos processos de educação, de ensino fundamental, básico e médio, e fazer uma educação realmente contextualizada com essa realidade, acho que esse é um dos caminhos que a gente pode perseguir. Eu acho que, a princípio, é uma percepção que já vem sendo construída no Vale do Jequitinhonha, de que ele não é uma região pobre por questões naturais, mas por questões sociais e políticas, né? Isso a região já vem percebido, isso já é um ponto importante. Eu acho que uma das carências na região é a ausência de uma política de desenvolvimento regional por parte do Estado de Minas Gerais. Na minha opinião, pessoal, como geógrafo, essa política não existe, né?
Existem algumas políticas pontuais de desenvolvimento local que são bem-sucedidas e que poderiam ser transformadas numa política com investimentos públicos na área de desenvolvimento regional. Muitos deputados e prefeitos conseguem migalhas para a região como se fossem favores. O povo do Vale tem que ter a consciência que os investimentos feitos aqui é uma obrigação do Estado e deve ser fruto de uma política pública com objetivos claros de desenvolvimento e com a participação das lideranças sociais da região. São as pessoas que aqui vivem que devem nortear o caminho do desenvolvimento para a região e não projetos elaborados de cima para baixo. Os recursos direcionados pelos deputados, como se fossem favores, são na verdade recursos do povo, recolhidos através dos impostos. Não são propriedade dos deputados e nem do governo. Estes apenas foram eleitos para administrar e recebem salários excelentes para isto. Primeiramente, eu acho que a educação. Muitas pessoas não são capacitadas e não têm o rendimento que deveriam ter. Eu acho que nós precisamos primeiro capacitar as pessoas para ter condições de educação, da economia, rendimento social também. Isso que eu acho importante. Na minha opinião, o que emperra o desenvolvimento aqui do Vale do Jequitinhonha é a falta de atitude de muitos, não acreditar em si. Muitas pessoas só lamentam que não temos oportunidade, não temos o local, o espaço para a gente e tal, mas também acontece que muita gente também só lamenta e não tem essa garra de correr atrás, de buscar, de fazer acontecer mesmo, né? Fica mais esperando acontecer. O Vale precisa ter um espírito de luta coletivo, em que todos se unam por bandeiras comuns. A região é rica em minérios e o que se vê é muita exploração. Estes são exportados para outras regiões, ficando aqui só a degradação ambiental. Alguns avanços já foram observados, como a implantação de escolas federais na região, uma em Araçuaí e outra em Almenara. E também a criação da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que de fato precisa ser do Vale. Atualmente, a universidade possui 2 campi, um em Diamantina e outro em Teoflotone. O Jequitinhonha praticamente fica sem a cobertura da universidade. Um campus no Médio Jequitinhonha e outro no Baixo é fundamental para o desenvolvimento da região. Fala Cidade. A voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania.